Salve Maria, meus queridos amigos do Ateliê Santa Ráfica, professor Luciana e professor Juan, mais uma vez aqui juntos, né, aqui no Educandário, para falarmos de um assunto importantíssimo, de um assunto de muita importância, muito belo. Vamos falar de arte, né? E quando a gente fala de arte, a gente sabe, o sino toca, né, quando a gente fala de arte. O sino toca porque a arte é arte. Tá? É a arte deixando passagem, né? Dando passagem. Hoje eu não vou fazer as honras, quem vai fazer as honras são vocês. Vocês vão falar sobre o que nós vamos falar hoje. Sobre o que nós vamos falar hoje. Primeiro, boa noite para todos, salve Maria para todos aqui da nossa audiência. Vocês podem se apresentar. Salve Maria, boa noite a todos. É uma honra estar aqui mais uma noite, mais um dia, mais uma vez. Ficamos muito honrados com o convite, é sempre muito prazeroso estar falando de arte com vocês, com quem gosta, né? E, para quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana, meu esposo Juan. Se vocês já me conhecem também, sou o Juan. Somos aqui do Ateliê Santa Ráfica, nós já gravamos algumas aulas com o professor, e hoje nós vamos falar de uma obra belíssima, né? De uma obra belíssima, o quadro da Independência. Não sei se você quer falar boa noite. Boa noite a todos, nós somos aqui do Ateliê Santa Ráfica, amigos assim, de longa data do professor Anderson, que temos muito prazer de sempre partilhar, né, sobre os assuntos, principalmente os assuntos assim, mais profundos em relação à arte, à história do nosso país. Um país tão belo e, infelizmente, tão pouco estudado, né, hoje em dia, e quando é estudado é daquela forma muito distorcida, né, pelos professores atuais, mas com toda a segurança, nesse canal nós temos acesso à informação segura, à informação verdadeira, partindo diretamente da fonte, né? Isso mesmo. É uma alegria ter vocês aqui mais uma vez, né? E para falar desse movimento artístico, né? Que foi um movimento artístico que, infelizmente, não vingou, mas infelizmente, por causa do movimento modernista, ele acabou sendo esquecido nos porões da arte brasileira, né? Infelizmente, que é o movimento da pintura histórica, da arte histórica, com grandes artistas representando aí, contando por meio de quadros, figuras, aquela figura de prensa que eu acabei mostrando uma para o senhor aqui hoje, uma gravura de gravuras, e que hoje, infelizmente, parece que sumiu. Tem uma ali, outra acolá, e não se ajunta todas para mostrar como que foi um movimento muito bonito, né? Nós vamos falar hoje sobre o quadro da Independência, né? Na nossa Semana da Independência, aqui a primeira semana da Independência do canal Educandário dos Santos. É uma semana que está sendo muito comentada, viu? Muito falada. Já teve muitos pais aqui do Educandário que comentaram, falando sobre falta isso nessa semana no YouTube, nas escolas, enfim. É uma alegria ter vocês aqui para falar sobre esse movimento tão importante. Mas podem falar à vontade, agora eu não falo mais nada, eu vou ficar calado, vou ficar mudo, deixa eu até desligar o microfone. Bom, antes de acontecer uma explanação a respeito do quadro propriamente dito, seria muito interessante fazermos uma pequena linha do tempo histórica para podermos entender exatamente daquilo que o quadro se trata. Quando o professor futuramente colocar na gravação a aula sobre a arte e a beleza, nós iremos ver que um dos aspectos para a arte ocorrer
é necessário ter o aspecto da verdade, ser baseada em algo verdadeiro. Então, este quadro, Independência ou Morte, ele teve todo um contexto histórico que deu a sua importância. Então, primeiro, nós podemos colocar o ponto, que é o seguinte. Hoje, infelizmente, é colocado nas mídias, nas redes, onde a informação sempre é livre, mas nem sempre é verdadeira, onde as pessoas, onde uma pessoa responde por todas, qual é a seguinte informação, que a monarquia, ela não é algo querido. As pessoas não querem a monarquia, que será algo retrógrado, enfim. Mas o primeiro ponto histórico que faz isso cair por terra é justamente um período em que o nosso país estava passando por diversas tensões, né, podemos dizer assim, com Portugal, e o próprio povo brasileiro pede que Dom Pedro ele fique, né, como o nosso imperador, né, nosso futuro imperador, que é onde se dá no dia 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como o Dia do Fico, né? Onde, por vontade popular, por aclamação popular, Dom Pedro de Alcântara, né, até então, que ainda não era imperador, era príncipe regente, portanto, Dom Pedro de Alcântara, muito bem explicado na aula anterior pelo professor, ele diz, né, que pela vontade do povo, pelo bem da nação, eu fico. E assim, a história ela vai se desenrolando com a presença do príncipe, né, Pedro de Alcântara, aqui no Brasil, passando pelo dia 25 de agosto, que é quando ele vem do Rio de Janeiro para São Paulo. E um fato muito interessante e pouco conhecido é que nestas passagens que Dom Pedro faz, né, que o príncipe Pedro de Alcântara faz pelos estados brasileiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, quando ele vem para São Paulo, um dos lugares que ele para é em Guaratinguetá, que naquela época era anexado com Aparecida, era um lugar só. E quando ele visita a igreja de Aparecida, né, ele faz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida de que ele traria paz ao povo brasileiro e pede que ela resolva tudo da melhor maneira possível. Esta é a prece que ele deixa à Nossa Senhora Aparecida, esse trajeto que ele faz, né, aqui em São Paulo. E ele vai seguindo, né, passa por diversos pontos, e que nós temos o privilégio, inclusive, de morar perto de um desses pontos, que é aqui no bairro da Penha, onde ele faz uma de suas paradas. Inclusive, ele visita a igreja de Nossa Senhora da Penha, e tudo isso vai se desdobrando ao longo da história, e do dia 25 de agosto, e aí no dia 2 de setembro, tem a famosa carta da princesa Leopoldina, pedindo que o príncipe Pedro de Alcântara ele faça algo pelo povo brasileiro de estar assim de forma definitiva presente aqui conosco, aqui no Brasil, que ele tome a frente do Brasil e que aqui se torne um império, né? Então, eu não vou lembrar as palavras assim corretas como ela colocou exatos, né? Como ela escreveu na carta, mas de uma forma até um pouco informal, mas não fugindo de como ela disse ao seu querido príncipe, né? Os frutos já estão maduros, e o Senhor pode colhê-los. Tome a frente do Brasil, né? E aí, quando chega no dia 7 de setembro, é quando ocorre o icônico grito, né? Independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. E somente no dia 1º de dezembro ocorre a coroação de Dom Pedro I.
E uma pequena curiosidade, né, antes de passarmos para o quadro propriamente dito, seria interessante pensarmos no hino, que é muito imponente, é muito bonito, que eu particularmente o chamo do verdadeiro hino do nosso país, que é o hino imperial brasileiro, que ele foi composto entre as datas do planejamento de nossa independência, que foi no dia 16 de agosto, pelo Evaristo da Veiga. E, posteriormente, colocado a letra e tocado no piano pelo então imperador Dom Pedro I. Então, e na época era conhecido como o hino constituinte brasiliense. E logo depois ficou conhecido popularmente como o hino da independência do Brasil, justamente pelo fato dele narrar toda a soberania, toda a imponência que possui a nossa terra de Santa Cruz, a terra amada Brasil. Então, por que eu estou fazendo essa pequena linha do tempo? Porque é necessário nós olharmos para a arte, para aquilo que está sendo retratado, com uma base histórica, sabendo do que se trata, para podermos contemplar aquilo que está sendo mostrado. A Luciana, ela vai tocar em um dos pontos, que eu vou deixar para ela falar sobre isso, mas que um desses pontos leva justamente aquele que contemplar, além do fato, a glória daquele momento. E para que isso ocorra, é necessário que aquele que está contemplando tenha uma base histórica no seu intelecto, no seu conhecimento daquilo que ele está contemplando, que é o ponto da verdade, em que a arte propriamente dita está querendo passar a mensagem, né? Então, eu deixo essa pequena linha do tempo, preparatória, para a explanação que a professora Luciana irá fazer sobre a pintura, a tela, Independência ou Morte. Agora, eu passo a palavra para a professora. Passa o bastão para a professora. É muito bom falar dessa obra, dessa belíssima obra, que tem dimensões, né, de 7 metros, ela é bastante grande, né, e foi feita por um artista bastante cuidadoso, né, Pedro Américo. Vai ser colocada a imagem aí para vocês do ateliê dele, que é bem interessante. Um ateliê repleto de referências, né, tem bustos, tem imagens que ele usa como inspiração. Lembrando, né, que o artista é aquele que coloca uma lupa, uma lente de aumento em um fato vamos dizer assim, até mesmo rotineiro. Às vezes a proclamação da independência não foi um fato rotineiro, mas ele estava inserido dentro do cotidiano, né, do Império, né? Então, eles estavam numa viagem, com os problemas que existem numa viagem, sobretudo naquele tempo, né, que eles estavam viajando a cavalo, na verdade, eles estavam viajando em mula, né, que era mais propícios para subir a serra, mas a gente observa, vendo o ateliê do artista, que ele tem um busto, né, de onde ele vai tirar as feições mais equilibradas para poder fazer uma face, um estudo das faces que estavam presentes nesse momento. Ele tem outros elementos que a gente, observando com cuidado essa foto, você vê que ele fazia estudos prévios, né, de desenho, antes de retratar aquele momento. Então, em alguns sites, infelizmente, eles exaltam de que
o pintor não retratou de forma fiel o que aconteceu, né? Ele trocou as mulas por cavalos, ele trocou as roupas das pessoas, que ele era um pintor da mesma época, ele sabia que roupa que estariam usando as pessoas em torno de Dom Pedro de Alcântara. Porém, ele altera as vestimentas, né? Estou observando o quadro, nós observamos um uniforme que muito provavelmente eles não estavam usando no momento. Porém, o artista, ele tem a intenção e até mesmo a obrigação de retratar a atmosfera do que estava acontecendo, além do que nós vemos fisicamente. Fisicamente, quem estivesse observando veriam o príncipe, né, do Brasil, acompanhado, né, de sua comitiva, homens de bravura, porque imagina naquele tempo, né, percorrer longas distâncias, estar num país novo, tinham que ser pessoas de bravura, que iriam se aventurar, vir para cá com toda certeza. Então, o artista quis retratar essa coragem, esse valor, né, essa valentia, retratar este momento de nobreza, de força, de glória, de grandeza, através também dos trajes, alterando, porque se nós tivéssemos olhos espirituais para ver o que realmente estava acontecendo no momento, com certeza veríamos além do físico. Muito, muito importante ressaltar também que as pessoas não estão paradas em cima dos cavalos, né? Elas estão em movimento, elas estão prontos para o que for preciso para defender a atitude e o que foi declarado pelo príncipe. Existe uma dinâmica. Isso, é isso que eu ia falar. É uma dinâmica. Parece que os personagens, ele colocou exatamente assim, que o povo que está ao lado do príncipe, que é o centro do quadro, os dragões, tudo, eles concordavam com o príncipe, estavam naquela atitude de defesa. O príncipe grita e do lado você pode perceber que tem um carreiro, que parece que não faz parte nem da cena, mas ele nota, ele tá vendo a história passada, está vendo a história acontecer. Ele é a testemunha histórica, a testemunha real do fato, o próprio povo brasileiro. É bem colocado isso. Precisa-se de olhos espirituais. Essa frase da senhora, olha, disse tudo. Com poucas palavras, você disse tudo. Precisa-se de olhos espirituais para entender um quadro desse. Desculpe, eu atrapalhei. Imagina, Zácara, sempre agregando muito a nossa aula. E ele é um quadro que, ao mesmo tempo, com todo esse dinamismo, toda essa força, né, todo esse momento de glória, de determinação, de honra, ele está amparado por dois elementos da natureza que nos mostram a presença de Deus nesse momento. Deus está sempre presente, mas de um amparo paternal de Deus para uma nação que está nascendo. Então, nós vemos o céu límpido, né? Um céu belíssimo, um céu luminoso e sereno, para todo aquele movimento dinâmico que está acontecendo, mas aquela fortaleza de Deus no céu, refletido no Rio Ipiranga, abaixo, passa só um pedacinho, águas límpidas, né, e que calmos, e que aí já é uma interpretação pessoal minha, talvez outras pessoas vejam outras coisas, mas como se refletisse, que seja feita a vontade de Deus, assim no céu como na terra, através do reflexo da água.
Eu acho muito bonita essa estrutura neste momento que representa praticamente o nascimento, né, do Brasil como pátria independente. Um momento de muita força. As cores também que são utilizadas, são muito utilizados verdes, tons terrosos, tons dourados, né? O dourado que remete a um dia ensolarado, que não teria um reflexo se não tivesse um dia ensolarado, e o verde e os tons terrosos também de uma pátria ainda, de um país ainda bruto, né? Ainda que precisa ser lapidado com verde, com muito verde, com muita terra, né? Com muitos recursos à disposição do homem para construir e crescer. Também são cores que também transmitem uma solidez, né? Porque os cavalos também, se nós observarmos, a maioria são em tons de marrom. Existe aí um preto, outro branco, mas a maioria em tons de marrom, que são uma cor muito sóbria, uma cor de muita determinação, de a pessoa saber o que ela quer, né? Porque o marrom é uma cor da terra, não são pessoas que estão vamos ver se o Brasil dá certo. Não, eles estão posicionados, né, sobre a terra, eles não estão, assim, colhendo flores, eles estão com as espadas embaiadas, eles estão sobre cavalos apostos, com um piso firme abaixo deles. E um detalhe que eu acho muito belíssimo é Dom Pedro de Alcântara um pouco acima da linha do horizonte. Uhum. Ele conecta, né, com a espada dele a terra e o céu. Então, quando nós observamos esse quadro, a primeira imagem que nós vemos é a imagem do príncipe, né? É um ponto central focal. E, em seguida, o nosso olho passeia, fazendo praticamente um triângulo invertido, um 8 deitado, no movimento de todos os personagens, e retorna ao príncipe e eleva o nosso olhar ao céu. Só uma pequena observação, também é importante notar a própria hierarquia da pintura em si. Né? Primeiro, eu estou pensando nisso, seguindo essa linha de pensamento que a Luciana disse, sobre a questão do príncipe estar um pouco acima da linha do horizonte, que mostra toda a hierarquia, porque o ponto mais alto da tela, por si só, não é o príncipe, mas é o céu. Abaixo do céu, nós vemos o príncipe. Abaixo do príncipe, nós vemos as tropas. E abaixo das tropas, nós vemos as outras pessoas, né? Que ali estavam presentes. Então, existe toda uma ordem, né? Hierárquica nesta tela, né? É muito interessante, porque ao lado do príncipe estão as figuras mais conhecidas, né? Depois, oportunamente, nós podemos até falar, mas é fácil de encontrar as personalidades que estão. E em volta, nós vemos, né, todos os personagens, então, também, como o professor falou, ao fundo, vamos dizer assim, um agricultor ali passando, temos também, em uma das laterais, uma casa, né, uma casa, então, não está desconectado das pessoas que são agricultores ou de outras pessoas, não, estão ali centralizando e trazendo todo esse contexto, né, mostrando essa atmosfera do Brasil, né, vem mostrando toda essa atmosfera. Então, é uma forma, assim, belíssima como foi retratado, né, e para mim é muito emocionante falar desse quadro, porque quando eu era criança, né, na escola, eu ainda tive a oportunidade de, uma vez por semana,
ver o hino ser cantado pelas crianças, a bandeira ser hasteada, né? Era um desejo, todas as crianças da escola queriam ter a honra de dobrar a bandeira, né? Eram algumas crianças que eram escolhidas, e a gente, eu gostaria de um dia ser escolhida, poxa, que bacana o dia de cantar o hino, que legal, nós esperávamos por esse dia, e nós tínhamos, assim, o estudo das datas históricas, né? Nossa, poxa, o dia do Fico, o dia, né, da coroação, o dia do Lucas de Caxias, e era muito gostoso, e hoje, infelizmente, nós não vemos. E esse quadro é um quadro que nos faz ter orgulho de sermos brasileiros, né? Porque esse quadro também fala, olha lá atrás, um brasileiro trabalhando, né? Uma casinha humilde de pessoas que não importava as intempéries, estava lá lutando para conquistar o seu pão de cada dia, para fazer crescer o Brasil. Esses homens que subiam a serra a cavalo, ou numa mulinha, com todas as dificuldades, né, para viajar, ou dos missionários que andavam descalços, né? São José de Anchieta, que eu falo, nossa, a gente, para andar descalço, às vezes na casa da gente, a gente, imagina andar no meio da mata com animais, com insetos, cobra, descalço, né? São pessoas de muito valor, que nós temos que admirar, que hoje nós estamos aqui por causa deles. Né, de nós nos orgulharmos de sermos felizes de sermos brasileiros, de olhar para essa obra e falar, olha como tudo começou, pessoas de valor, e que nós temos esse valor, que, o brasileiro não gosta de trabalhar, não, o brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro é inteligente, o brasileiro é especial, nós temos tudo, nós temos recursos para fazer desse país uma grande nação, né? Então, eu gostaria de deixar aqui um pedido, que todo mundo olhe para esse quadro com vontade de crescer, de ter o valor desses homens, de ter esse caráter, de ter essa grandeza. A Madre Teresa de Calcutá, hoje santa, né, canonizada, na metade, em meados dos anos 60, se eu não me falha a memória, 70, enfim, fizeram uma pequena entrevista com ela, uma pergunta, e perguntaram a ela o seguinte: qual seria a sua posição para que os políticos fossem melhores? E a resposta daquela humilde, religiosa, foi a seguinte: olha, disse a Madre Teresa, né, Santa Teresa de Calcutá, olha, eu não gosto muito de falar sobre política, pois eu não entendo. Mas de uma coisa eu sei, que se os políticos passassem mais tempo de joelhos no chão, a política seria diferente, seria melhor. E quando nós falamos da época dos anos dourados do nosso país, a época imperial, nós não estamos falando somente de homens e mulheres que governaram, né? Do Dom Pedro, Dona Leopoldina, enfim. Nós estamos falando de homens e mulheres que se ajoelhavam, que chamavam esta terra da terra de Santa Cruz, dedicavam o nosso país a Nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive, se não me falha a memória, foi até a própria da princesa Isabel que disse que o Brasil ele era governado por imperadores e não por reis humanos,
Porque o verdadeiro rei da nossa pátria é o rei Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive, quando hoje, né, o famoso monumento do Cristo Redentor, quando ele estava em projeto, antes de ser projetado o Cristo, foi projetado o monumento da princesa Isabel. E ela recusou ter um monumento erguido em homenagem a ela, mas ela pediu que fosse erguido um monumento dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, do qual ela tinha muita devoção. Então, nós vemos esta frase de Santa Teresa de Calcutá se consolidando nesta época do Brasil imperial, do Brasil verdadeiro, diferente desta paródia que nós acompanhamos hoje, num país onde o verdadeiro Deus, muitas vezes, é o dinheiro, é o amor próprio, o poder, né, por si só, e que Deus é abolido das constituições, da legislação, dos projetos de lei, das escolas, das oficinas, e vemos novamente aquilo que a Madre Teresa dizia, né, que se por um lado uma nação dobra os joelhos, ela tende a prosperar, assim como foi na época do Brasil Império, onde nós tínhamos uma economia invejada pela Europa, uma moeda que se destacava, recursos que praticamente o mundo inteiro estava voltado para os nossos recursos, o café, o tabaco, né, enfim. E, por outro lado, nós vemos uma paródia, isso eu assumo, isso que eu estou dizendo, uma paródia de um país onde não se dobra o joelho, né, pelo menos os líderes, não se dobra mais o joelho perante Deus, e observamos que a cada dia que se passa, uma nação que caminha rumo a um fracasso total, porque não é guiada pela luz de Deus, mas é guiada pela lanterna sem óleo dos homens não tementes a Deus. Graças a Deus, o nosso príncipe, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, realizou no Rio de Janeiro o ato de consagração da pátria ao Sagrado Coração de Jesus. Graças a Deus, recentemente, no Congresso, foi entronizado e consagrado o nosso país ao príncipe das hierarquias celestes, o glorioso São Miguel Arcanjo. Foi entregue pelo próprio brigadeiro do Exército a medalha à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, como título de generalíssima do nosso país. Graças a Deus, tudo isso está acontecendo. E tudo isso emana, antes de tudo, do povo brasileiro, que foi aquele mesmo povo que pediu que Dom Pedro ficasse, do mesmo povo que aclamou a sua coroação, a coroação de seu sucessor, Dom Pedro II, o mesmo povo que chorou ao saber da morte de Dom Pedro II e de sua venerável esposa, né, ainda em exílio, do mesmo povo que aclama a princesa Isabel como a redentora do nosso país, do mesmo povo que aclama a Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha e padroeira do Brasil, é este povo que, infelizmente, é censurado quando expressa a sua verdadeira vontade de um país tal como aquele que nós acabamos de contemplar nessa tela, um país hierárquico, ordeiro, onde o seu líder faz muito bem colocado pela professora Luciana, esta ponte entre o céu e a terra, e onde ele está com a sua espada erguida, como se dissesse internamente, eis-me aqui, eis que vem o Senhor para fazer a vossa vontade, porque era isso que o imperador fazia, pois acima do imperador, acima da cabeça do imperador estava uma coroa, e na ponta dessa coroa havia uma cruz.
que, se nós fizermos um comparativo não tão complicado, nós podemos observar que a cruz, ela está presente na coroa, mas ela não está presente na faixa presidencial, onde a cruz, ela estava guiando a cabeça do imperador, mas a faixa imperial é como se o líder do país, a faixa presidencial é como se o líder do país estivesse, de certa forma, né, com aquela faixa cruzada, tentando dizer que o poder, na verdade, está emanando dele e não de alguém que está acima dele. Então, tudo isso colocado pela professora Luciana, essa hierarquia, esta ordem, toda esta fibra que o Brasil tem, naturalmente, infelizmente está sendo usurpada por pessoas desconhecidas historicamente, mas que deixam sua marca na história desse país como aqueles que derramam o sangue a cada dia destas pessoas que não querem nada mais, nada menos do que servir a Deus através do amor pela sua pátria. O país é dado a elas pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, é esta a observação que deixo aqui, esse pequeno comentário a toda essa explanação que a professora Luciana fez desta tela, que muito pode ser aproveitada quando olhamos com estes olhos espirituais e com esse coração contemplativo, que diz, glória a Deus nas alturas e paz daqui nesta terra, do Brasil, aos homens que o amam e que por ele são amados, né? Os homens de boa vontade desta terra boa, desta terra fértil, da terra Brasil, né? E nós vemos aí, né, como o senhor falou da coroa, nós vemos aí a coroa, a réplica da coroa de Dom Pedro, né? A coroa de Dom Pedro, e se percebe exatamente isso. No topo da coroa está a cruz, a mesma cruz que veio nos navios com os primeiros colonizadores, a mesma cruz que guiou os primeiros missionários, a mesma cruz que esteve presente em toda a história do Brasil. No derradeiro momento da República, essa cruz é esquecida, né? Essa cruz é esquecida. Chamamos o Brasil, nós gritamos aqui todos os dias no fim das nossas aulas aqui, nós gritamos: o Brasil é terra de Santa Cruz. E, infelizmente, temos que gritar cada vez mais alto, pois estamos esquecendo a nossa vocação. Como bem a professora Luciana falou, o Brasil não é uma terra de preguiçosos, não é uma terra de ignorantes, de estultos. Não, pelo contrário. E nem uma terra de títeres. Ele é uma terra boa. O Olavo Bilac, no poema que nós estudamos na segunda-feira, ele fala muito bem disso. Ele fala na primeira estrofe, no primeiro verso da primeira estrofe, ele grita. Ele dá a ordem, ele fala: ama com fé e orgulho a terra em que nascestes. Criança, não verás país nenhum como este. Ele fala isso para nós. E nós, às vezes, falamos assim: mas isso é só força de linguagem. Não. Palavras são ditas com verdadeira emoção. Elas não são simplesmente meramente palavras, mas elas são guiadas realmente por Deus. Deus coloca na boca das pessoas as palavras corretas para mostrar isso. Como bem disse a professora Luciana, temos que ter olhos espirituais, sobretudo uma disposição espiritual para ver quão o nosso país é grande, quão a nossa terra é boa. O primeiro rei de Portugal, ele sonhou com o reino de Cristo. E quando ele perguntou aonde que é este lugar, ele falou: esse lugar vai se chamar Brasil. Vai se chamar Brasil.
Olha o que foi dito a ele. Então, nós sabemos o plano de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa terra. E, como o próprio professor Luciano colocou, realmente é algo que não temos como negar. Precisamos ter olhos do Espírito, abrir os olhos das crianças, sobretudo delas, fazê-los admirá-los e amar. Como a senhora falou, professora, deixa eu tirar aqui a coroa. Deixa eu tirar a coroa, né? Tirar a coroa. Como a senhora falou, e o senhor Juan afirmou, né? Na época, na minha época de escola, essa semana era a semana que a gente cantava o hino por todos os lados, a escola estava toda verde e amarela, todos os dias a gente ia com a fitinha verde e amarela, a minha até caiu, ia com a fitinha verde e amarela colocada, era algo bonito, cantava-se o hino com orgulho, etc. Hoje para cantar-se o hino na escola, mas vai atrasar, a gente tem tanta coisa para fazer, tem isso, não se tem esse amor, esse respeito. Chega na época da Copa, opa, é Copa do Mundo, eu sou brasileiro, com orgulho. Aí tem orgulho de um grupo de 12 homens que só sabe correr atrás de uma bola e às vezes cai, e não fazem nada direito, em vez de se orgulhar do que a terra tem de bom. Futebolistas vão e vêm, certo? Vão e vêm. Bons, ruins. Mas a nossa terra não, a nossa terra mostra, ó, eu sou boa, eu tô aqui, olha como minha terra é boa, olha como eu sou boa. Eu tenho sol quase todos os dias do ano. O sol é fértil, maior área agrícola do planeta, mesmo com as áreas de proteção ambiental. A maior quantidade de rebanhos, certo? A maior quantidade de rebanhos. Um povo ordeiro, o verdadeiro povo brasileiro, aquele seu José lá do barraquinho, lá do barraquinho de Sapê, lá no interior do interior de sabe lá da onde, do norte, ele tá lá, ele é o Brasil verdadeiro, o Brasil autêntico, um povo bom. Eu concordo totalmente com o Bertrand quando ele fala: como eu posso dizer que um país que tem tudo isso deu errado? Nós temos um problema, assim, político, e é um problema muito feio, um problema muito difícil, certo? Mas quando a gente olha para esse símbolo, como a bandeira do Brasil, olha para o hino, ouve o hino nacional, não dá para olhar para o hino, mas dá para ouvir o hino, sobretudo da independência. Se vê um quadro desse, ou por exemplo, a coroa, o quadro de Dom Pedro, né, que eu passei por aqui também, o quadro de Dom Pedro coroado, né? Então, se vê essas coisas, e aí a gente olha e fala assim, e pensamos assim, né? Como, por exemplo, aqui, ó, esse quadro que vocês me mandaram aqui, lindo, que eu nem lembrava mais deste quadro aqui, né? Veja, Dom Pedro chegando na cidade de São Paulo, sabe? Essa árvore, eu vou contar um segredo, não sei se a senhora sabe aonde que ele está aqui? Não sei. Ele está na enseada do Tamanduateí, ele está ali próximo da onde hoje é o Glicério. Próximo da onde hoje é o Glicério. Essa daqui é aquela palmeira, aquela palmeira que o pessoal fala, palmeira da saudade, onde todo mundo chora. Ele está chegando em São Paulo, e olha o povo paulista recebendo o imperador feliz. O povo, não é político, é o povo que está aí, ó. É o povo, olha, usando suas roupas de trabalho, vindo saudar o imperador, observando, né, se abraçando aqui, ó, homens se abraçando um ao outro, porque agora estão livres, chegaram à liberdade. Olha, e mais uma vez, o ponto, como a senhora falou, o ponto mais alto, olha quem é o ponto mais alto. Lindo esse quadro, muito lindo. Então, as crianças olhando para frente, para o futuro, acho lindo. É uma alegoria belíssima desse quadro, muito bonito. E a gente hoje olha e vê as crianças na escola sem dar atenção para isso.
E aí a gente fala, aí a gente pensa assim, poxa, o país vai acabar, isso tudo vai acabar. Não vai, Deus não vai deixar. Nossa Senhora, ela está no trono e ela não vai deixar. Ela pode deixar assim a gente sofrer para mostrar, ó, vocês estão sofrendo para dar uma mostra, mas a gente vai voltar a ter esse tempo. Pode ser que eu não veja, eu sei que eu não vou ver. Eu sei que eu não vou ver, certo? Talvez vocês vejam, mas eu sei que eu não vou ver. Mas eu digo uma coisa, aqueles olhos que verem a glória do Brasil, né? Como diz a canção do Expedicionário, a glória do meu Brasil, os olhos que verem a glória do meu Brasil, vai fazer com que não só os olhos que não veem pulem de alegria, como também os olhos daqueles que um dia virão pulem de alegria também. Então, é muito, muito belo falar sobre isso, né? Infelizmente, nas escolas não falam mais isso. Não se ensinam. Esqueceram de ensinar para o brasileiro que ele é brasileiro. É isso que maltrata a gente, né? Maltrata. Desculpa, falei demais de novo. Eu só gostaria assim, de deixar uma observação final, que hoje, no nosso cenário atual, daquilo que podemos dizer que restou, né, do Brasil, na verdade o Brasil está presente na população brasileira, nas pessoas brasileiras, infelizmente, no cenário atual, nós estamos vivendo e comendo do fruto que nasceu na Revolução, que é aquela famosa divisão que nunca foi tão divulgada como atualmente, que é aquela divisão, dividir a população brasileira entre esquerda e direita, que é fruto da Revolução. E que esse fruto da Revolução, ele traz consigo a divisão. E quando nós estudamos sobre quem causa a divisão, nós chegamos em uma figura da primeira revolução, aquele que divide. Quando nós temos uma nação governada, acima de tudo, pela a lei de Deus, esta divisão ela já é dissipada. Porque, por um lado, se a revolução ela divide as pessoas entre direita e esquerda, por outro lado, quando temos uma nação governada à sombra da cruz de Nosso Senhor, na verdade nós temos a união entre o céu e a terra, de cima a baixo, e dos braços abertos de Nosso Senhor, que acolhe aqueles que estão à sua direita e à sua esquerda, o Oriente, o Ocidente, o seu lado direito e o seu lado esquerdo, que ocorre essa verdadeira união. Hoje, a população brasileira, ela está, infelizmente, grande parte dela, está sendo cegada por esse movimento político que faz a manipulação das massas para os seus próprios interesses. Então, ele divide sociedades, grupos, a própria família, coloca a família dividida entre si, com diversas posições, sendo que tanto a direita como a esquerda emanam do mesmo fundador revolucionário, que não tem como propósito o melhor caminho, mas ele coloca qual lado ele quer balançar o pêndulo para o seu próprio interesse. Por isso que a propaganda monárquica, a propaganda imperial, a proposta da monarquia, ela não é a direita ou a esquerda, mas ela é aquele caminho reto, o caminho central,
Porque o caminho reto nos leva até o céu, e o caminho que nos faz titubear para a esquerda ou para a direita, nos faz cair desta escada que estamos subindo, como a pátria celeste, que também é monárquica, porque Deus é rei dos reis. E esta observação que eu deixo não é uma forma de dar algum tipo de sermão ou coisa do tipo, mas é um verdadeiro apelo para aqueles que vierem a assistir esta aula futuramente, ou talvez possa escutar essas palavras futuramente, seja daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, anos, enfim, e talvez eu nem esteja aqui, mas este vídeo esteja aí bem no futuro não tão distante da internet, mas que as pessoas acolham este apelo de que o Brasil ele é um país unido, de um país em que as pessoas, quando elas estão unidas, elas caminham ao seu verdadeiro progresso, que não é esse progresso somente de fachada, como temos na atual bandeira, né, a ordem e o progresso, onde reina a desordem, né, e o regresso, mas que a ordem e o progresso, a ordem ela só se dá quando estamos submissos a Deus, e o progresso só se dá quando nós estamos unidos ao próximo, como irmãos, que é o Brasil original, onde as pessoas unidas pediram que o seu futuro imperador ficasse, que não era aquela população dividida entre esquerda e direita, mas era uma população somente onde não se orgulhavam de dizer por aí, eu sou esquerda ou eu sou de direita, mas todos se orgulhavam apenas de uma frase, eu sou brasileiro. Que esse é o verdadeiro orgulho que nós devemos ter, unidos ao próximo e submissos a Deus. Esta é a minha observação final que eu deixo para agregar, né, aqui no Educandário dos Santos. Muito bem. Olha, muito obrigado, meus amigos, viu, por essa coisa. Eu até, quando eu peço desculpas por eu ter me emocionado e ter até chorado um pouquinho quando falo sobre isso, porque é uma coisa que eu vivi, eu sei que vocês também viveram. Tem aqui esse livro que está aqui, eu tenho 3 exemplares deles, né? Aqui está 2 e tem um que está lá tá lá dentro com o projetor, lá na Paz do Campo. O Manual de Comemorações, esse livro, infelizmente, não é mais publicado. Ele traz todas as datas, o motivo, o porquê que é comemorado, quando que começou, tudo falando. E era um livro que nós, alunos, tínhamos que ter na escola para estudar, para saber o porquê. Hoje é dia disso, então por quê? A gente ia lá, abria o livro, lia, certo? Quando era festa, assim, a gente chegava, pegava, ia assistir a bandeira, e a gente lia o texto, lia o poema, esse poema do Olavo Bilac, não sei se a professora Luciana, eu sei que o senhor viu na aula, que o senhor assistiu a aula, eu vi o senhor comentou lá, não sei se a professora Luciana assistiu também, mas você vê como era feito dessa forma. E as crianças assim, nossa, nós saímos assim, poxa, eu sou brasileiro, essa terra é minha, eu tenho orgulho de ser verde e amarelo. Hoje, quando eu mostro, por exemplo, alguma coisa do Educandário dos Santos, que eu abuso do usar o verde e amarelo nas coisas do Educandário dos Santos, fazer isso, coloco lá embaixo, por exemplo, eu tive que fazer um documento à mão outro dia, e eu coloquei lá embaixo no documento a data, e aí eu coloquei São Paulo, papapá, e coloquei lá do 103º do aniversário da independência do Brasil. As pessoas olham aquilo e falam assim, nossa, mas 203 anos, por quê? É uma forma de você mostrar, olha, é um fato importante. Aí fala, mas a nossa independência não existe, não sei o quê. Eles deturparam a nossa história, deturparam a beleza. E a gente tem o dever, nós que somos um pouco mais esclarecidos, mostrar para essas pessoas, para as crianças isso.
E isso tem que deixar claro que tem que plantar a semente lá, no coração dessa criança, que ela brota, ela vai brotar. Ela vai brotar. Nosso Senhor Jesus Cristo não vai deixar a pátria que ele escolheu para ser o reino dele, o princípio do reino dele. Né? A professora Luciana deve estar perguntando de onde que o professor Anderson tirou isso, né? Na verdade, é uma. Depois o Juan sabe, o professor Juan sabe também do que eu estou falando. Né? Ele sabe da onde? Do livro do professor Lana e do professor. Ai, cujo o nome dele, que tem o meu sobrenome também. Né? É a legenda épica, né? A legenda épica. Isso está na história de Portugal, inclusive, né? Está na história de Portugal. Que lindo, achei muito bonito. Está na história de Portugal. Nós temos que salvaguardar isso tudo, né? É a nossa vez de salvaguardar e ensinar a essas crianças que vêm agora, vocês aí no ateliê cuidando da arte, né? Eu aqui tentando preservar um pouco de cultura de ambos os lados, né? Nós temos que preservar isso e criar na criança não só, mostrar para ela, olha que lindo é o Brasil, mas ensinar para elas a terem o amor, não só o amor, mas também a odiar aquilo que destrói o Brasil, Eu acho muito bonito quando alguém pensa nessa forma, não por benefício próprio, mas por benefício de outrem. Eu não estou por benefício meu, né? Eu sei que daqui a alguns anos eu vou para baixo de 7 palmos de terra, né? Ou agora pela lei nova não pode ser mais 7, tem que ser apenas 4. Que seja, eu vou parar em algum lugar, né? Mas assim, os próximos que vêm depois de mim, certo? Será que vem depois de mim, que vem depois da gente, da nossa geração? Como será que eles são? Será que eles vão saber amar a nossa terra, né? Será que eles vão saber? Isso é tudo. Bom, mas desculpe, vocês podem fazer as considerações finais de vocês, se despedir, tá certo? Que senão vocês vão. Se a gente continuar aqui, a gente vai ficar até amanhã, vai ficar até o terceiro aniversário da independência. Vai estar só a caveirinha minha aqui falando. Só um parênteses antes da professora Luciana fazer a despedida dela, eu já fiz a minha. Mas o senhor fez uma coisa muito interessante. Se as pessoas observassem, se pudesse ser transmitido o convívio que nós temos, o nosso convívio assim de grandes amigos, né, irmãos, né, as pessoas talvez teriam aquele sentimento de nostalgia, né, dos tempos em que ainda havia conversa, né, entre elas, pessoalmente, né, não somente através de uma tela, né, de mensagem de texto, mas o convívio que nós temos sempre foi muito saudável, um convívio muito bom. Então, quando o professor vem aqui nos visitar, estamos horas e horas conversando, perdemos a noção do tempo, porque é um convívio muito bom, um convívio que eu recomendo muito que as pessoas cultivem entre si, né, essa amizade, né? Deixo aqui já depois da minha consideração, eu deixo também um agradecimento, né, por esta amizade, né, que nós temos, né? Eu é que agradeço, viu? Nossa, eu que agradeço. Eu juro que eu quando eu pensei da aula, eu falei assim, tem que ser eles dois. Mas eu pensei assim, como eles são mais de arte sacra, eles vão levar mais para o lado técnico. Quando vocês começaram a falar dessa coisa, eu falei, nossa, parece que eles leram o que eu estava pensando na minha cabeça. Eu não estava na minha cabeça. Você vê, né, que como as coisas são, né? Como as coisas são. Mas, por favor, senão eu vou falar mais ainda. Né? Deixa eu ficar no microfone. Eu quero agradecer muitíssimo, é sempre uma honra muito grande, né? E é um prazer muito grande falar do que nós amamos, que é o nosso ofício, né? A arte. E eu quero lembrar, né? De deixar uma frase aqui, né? Aquela: tudo posso naquele que me fortalece, porque nós vivemos um tempo que todo mundo quer tudo que é fácil, prático e fácil.
Mas nosso Senhor, ele fala, se esforcem ao máximo para entrar no reino dos céus, né? Então, quando nós estamos falando de arte, se esforcem ao máximo para desenhar com excelência, para pintar com técnicas. Não procure as técnicas mais fáceis, né? Procure as técnicas mais elaboradas, mais requintadas. Se esforcem ao máximo. Não procurem o que é fácil, procurem o que é difícil. Procurem aquilo que tem valor, aquilo que é belo, aquilo que leva a nossa alma e fala, nossa, olha, eu vou deixar esse quadro, esse desenho, essa música, foi tão difícil de conseguir, foi tão difícil, mas eu vou deixar isso para os meus filhos, vou deixar isso para as pessoas que vão vir depois de mim, um quadro que vai ficar pintado lá na parede, e que eu vou olhar e vou falar, nossa, um dia que eu estiver um pouco chateado, um pouco desanimado, eu vou olhar e vou falar assim, nossa, olha, consegui fazer isso, então eu posso fazer outras coisas também, não sozinhos, com Deus. Tudo podemos com aquele que nos fortalece. Com Deus nós podemos tudo e muito mais, coisas impossíveis. Então, seria muito cruel com Deus, muito cruel ao coração de Jesus, nós não nos esforçarmos, porque Ele oferece tudo para nós. Se nós nos colocarmos à disposição do que o coração dele deseja. Então, esqueçam essa máxima do mundo, é a lei do mínimo esforço. Não, façamos o máximo esforço, o máximo. E essa frase que eu quero deixar hoje para vocês, tudo posso naquele que me fortalece. Agradeço muitíssimo, espero que vocês tenham gostado, nós fazemos sempre do fundo do coração, porque nós já recebemos muito de Deus, né? Todos nós. Então, agora a gente quer cada vez oferecer e falar para aqueles que não conhecem a Deus, que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é aventura. Ele nos dá aventuras, novidade todos os dias, né? Aquele dia que tá chato, aí você fala, nossa, aí Deus vem com uma novidade. Nos dá uma graça a cada dia. Nos enche de coisas, nos preenche de coisas belas. Então, busquemos o belo através da arte, porque Deus é belo, Deus é verdade e beleza. Exatamente. E só se constrói valor quando se supera desafios. Se não há desafios vencidos, não há valor que se consiga, né? Sim, sim. Bem dito, viu? Bem dito. E eu não tenho mais, não tenho palavras, né? Não tenho palavras, o meu dicionário está do outro lado, então não tem como. Então, não tenho mais palavras, só posso dizer que só posso agradecer pela disponibilidade, pelos os alunos, que às vezes a gente pensa assim, fala assim, nossa, mas o vídeo não atingiu 1 milhão, 2 milhões, deveria atingir 1 milhão, 2 milhões, certo? Mas a gente entende, a gente entende o seguinte, eu penso dessa forma, nem todos estão preparados nem todos estão preparados de intelectual, mas também de espírito para entender certas coisas. E quando a gente ouve sem estar preparado, não serve de nada. A gente fala, é qualquer coisa. Mas quando a gente está preparado, naquele momento chega, é esse o momento que você precisa ouvir, a gente fala, poxa vida, como foi? Tem um vídeo aqui do canal, certo? Lá da primeira semana, da primeira semana, lá foi em novembro, primeira semana de formação para a paz. Primeiro vídeo, aliás, nem foi da primeira semana, foi antes, foi quando eu falei da história da nossa língua portuguesa, lá no dia 5 de novembro de 2020. No vídeo só deu 36 visualizações, que eram os meus alunos da época, só.
Aí depois deu 38, 39. No dia 5 de maio, agora que é o dia universal da língua portuguesa, nós chegamos a quase 1.000 visualizações no vídeo. 1.000 visualizações. E de uma hora para outra. Por quê? Porque foi pessoas vendo, pessoas que estavam na necessidade de ver. Né? E é isso que importa, certo? Que esteja lá para a pessoa ver, para a pessoa aprender, certo? Para a pessoa aprender quando ela precisar e quando ela tiver a disponibilidade de querer aprender, né? Bom, mais uma vez, obrigado. Olha, fiquem todos com Deus. E vamos lembrar, né? Nós estamos na Semana da Pátria e lembrar que o Brasil é terra de Santa Cruz. Então, vocês todos comigo aqui, vamos lá. O Brasil é terra de Santa Cruz. Isso, salve Maria e viva Cristo Rei. Até 7 de setembro é domingo. Eu não sei se eu vou conseguir ir lá no Museu da Independência, né? Depois que reinauguraram, eu só vi o quadro uma vez só. Mas eu pretendo tentar ir, né, depois da missa, tentar ir lá para ver, né? E depois descer de carrinho de rolemã, aquela ruazinha lá. Então, ó, se eu não for lá no Museu do Ipiranga dia 7, eu irei enviar uma mensagem dizendo que eu fico. Ai, meu Deus do céu. Bom, salve Maria. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.